Glória a Deus. Paz do Senhor à igreja. Glória a Deus. Eu sou fascinado com o ser humano. O ser humano é apaixonante, não é? Glória a Deus. Eu sou apaixonado pelo ser humano. E vale a pena investir no ser humano. Sou um admirador dessa obra tão perfeita de Deus. Glória a Jesus. Como ele é bom. Eu quero ler um texto da palavra de Deus com os irmãos. Estou lendo até agora na marchinha. Mas eu não disse nada, eu só falei que você estava na igreja, no culto. E fiquei feliz de te ver aqui. É por isso que eu gosto de ser humano, está vendo? E voluntariamente se explica. Irmãos, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Glória a Deus. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Você, Nira, você é bem-vinda, viu? Em nome de Jesus. Glória a Deus. A ponte lá está firme ainda? Glória a Deus. Capítulo 4 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Depois eu gostaria de ler também a segunda carta, capítulo 3, versículos de 1 a 9. Eu vou ler esses dois versículos do capítulo 4 da primeira carta. E os irmãos, já fiquem aí com a sua Bíblia aberta, na segunda carta, no capítulo 3, para que vocês leiam. Só que eu gostaria que cada um lesse um versículo, que uma pessoa só não leia 2, 3. Nós somos um número grande, dá para cada um ler 9 versículos só, da segunda carta. Eu gostaria que cada um lesse aqui na frente, lá no meio, lá atrás, os adolescentes, que cada um possa ler também. Glória a Deus. Eu vou ler primeira carta, capítulo 4, versículo de 1 e 2. Que diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, ou a sua própria mente. 2 Timóteo 3. Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. O 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. São os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levados de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. como já existiam a Moisés, assim também eles dizem a verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos com a fé. Mas não irão longe, pois todos verão como eles são todos, pois isso que aconteceu com Jesus. Amém.
Meus irmãos, esse texto, esses dois textos, são distintos uns dos outros, um do outro. Está aqui Paulo, esse velho guerreiro, esse velho batalhador, lutador pela constituição de igrejas, como consequentemente o seu crescimento, a sua estabilidade ou estrutura na fé. Paulo sempre se preocupou com isso. Paulo, ele não só se preocupava com a abertura de igrejas, mas ele se preocupava também com a sua permanência, com a sua persistência. Tanto é que, cuidadosamente, em todas as congregações que ele fundou, nas suas viagens missionárias, ele teve o cuidado de estar lá quando lhe oportuno, e quando não lhe foi oportuno estar presente fisicamente, ele então enviou cartas aos irmãos que estavam lá, como líderes, como dirigentes, acudindo à necessidade daquelas igrejas. Então eu sou um admirador desse querido companheiro, apóstolo Paulo, que não só era um evangelista, como também era pastor, como também era conselheiro, como era doutor, e por alguma vez usado por Deus pelo ministério de profecias também. Ele aqui, pelos olhos espirituais, pela fé, ele já via a dificuldade que a igreja no sentido coletivo, no sentido geral, haveria de enfrentar. E é interessante que o Espírito que usou Paulo para divertir, para redarguir, para corrigir, para ensinar, ele não morreu. Esse Espírito não foi sepultado com Paulo, porque ele é o Espírito Santo, onisciente, onipresente, e que permanece com a igreja, porque foi a promessa que Jesus fez, quando ainda com vida, no corpo material, no corpo físico, junto com seus discípulos, ele disse que o Espírito Santo viria e ficaria conosco para sempre. E é interessante, irmãos, uma das coisas que me preocupa muito é que nós estamos vivendo uma época de um evangelho bastante banal, de um evangelho bastante promíscuo pelos homens, lógico, de um evangelho sem comprometimento, de um evangelho conforme aquilo que eu quero. Esse é o evangelho dos homens, que os homens criaram, que os homens inventam a cada dia após o outro. Mas o evangelho que Jesus veio nos trazer, e que o Espírito Santo tem compromisso com ele, e usa o homem ou o ser humano até hoje, que se coloca à disposição ou na brecha, na vontade, na direção de Deus, ele ainda hoje impactua o coração, a vida, a fé, a religiosidade daqueles que lutam para
ter os céus como herança um dia. Glória a Deus. E eu quero dizer também que o mesmo Espírito que atuou na vida de Paulo e que ainda hoje permanece na igreja me refiro àqueles que servem a Deus de verdade, e na vida de pastores, dirigentes de igrejas que ainda permanecem no temor de Deus, esse mesmo Espírito ainda fala, esse mesmo Espírito ainda orienta, esse mesmo Espírito ainda repreende, esse mesmo Espírito ainda instrui. Apesar de não ser um número muito grande que está disposto a aceitar, a acatar a direção, a orientação, a repreensão do Espírito Santo. Mas eu quero dizer uma coisa, que feliz é aquele que ouve, feliz é aquele que aceita, feliz é aquele que acata, feliz será aquele que se coloca naquela posição. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Que não é também uma multidão muito grande, não. Não é uma multidão muito grande que está disposto a isso, não. Mas nós também estamos certos que os que vai morar no céu não é todos aqueles que frequentam os cultos, não são todos aqueles que fazem parte do rol de membro da igreja, não são todos aqueles que tomam assentos nos bancos, ou seja, cadeiras, ou que estejam diuturnamente no culto. Não é. Nem todos entrarão nos céus. Nem todos. O pastor não só está delirando. Não. Eu estou falando algo baseado na palavra de Deus. Gostaria eu muito, e Jesus também, que todos que fazem parte do rol de membro da igreja, que participam dos cultos, ordinariamente, fosse como ele para a eternidade. Mas sabe qual que é o problema? O problema não é Deus e nem Jesus. Não é Ele que quer impedir, não. Ele abre as portas dos céus para todos. O problema está em mim e em você. Que nem sempre estamos dispostos a aceitar as condições ditas através da Bíblia para aqueles que querem morar lá. Vocês se lembram lá de um salmo que diz assim: o verdadeiro cidadão do céu. E está lá uma descrição, né, grande. Quais são as características do verdadeiro cidadão do céu? Bem, vai voltando aqui ao texto de 1 Timóteo 4. Disse Paulo, mas o Espírito, com letra maiúscula, porque está se referindo ao Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espírito, agora com letra minúscula, enganadores, e a doutrina de demônios. Existe alguém por aí afora que fala assim: não, todo lugar que fala de Deus está bom. Todo lugar falou de Deus, está beleza, está correto. Irmãos, o inimigo não é bobo. Não é bobo, ele não é bobo. Jesus disse que ele é tão terrível que, se possível,
enganaria até os escolhidos. Então, meu irmão, fica alerta, fica esperto, para que você também, e eu também, não seja enganado. Agora, esses tempos trabalhosos, ou tempos difíceis, que Paulo falou, ele deu como um sinal de alerta. É como se acendesse o farol amarelo para nós, para a igreja, que Jesus está para voltar. E dentro desse tempo difícil, que é os últimos dias, ou nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé. Primeiro, o que é apostasia para você? O que é apostasia? Negar Jesus? Negar a fé? É. Está inserido dentro do contexto. O que é apostasia? Em suma, é o abandono da fé. Em tudo que faz, acha que é errado, acha que está certo, não tem nada errado, com o erro como se fosse certo. Isso é um abandono premeditado. Não vou deixar porque... vocês querem ver só uma coisa? Não faz muito tempo eu vi num programa de televisão daquele Jô Soares. É um camarada bastante inteligente, o Jô Soares. Bastante inteligente ele é. Ele, naquele programa, aquela noite, estava uma pessoa lá que foi membro da Assembleia de Deus, não me lembro agora de qual estado do Brasil, mas ele falou, não sei se foi do Paraná. Ele foi batizado nas águas pela Assembleia de Deus de um estado brasileiro, não me lembro agora, não tenho muita certeza se foi do Paraná. E ele chegou a ser batizado com o Espírito Santo, porque ele falou assim, com muita propriedade, com muita convicção, o que ele estava falando. Aquela pessoa, aquele homem, que eu não me lembro o nome agora, na hora que eu ouvia ele falar, eu ficava assim, certo de que ali estava uma pessoa que havia apostatado da fé e blasfemado contra o Espírito Santo. Porque ele falava assim para o Jô, olha Jô, eles estavam falando justamente sobre o barulho da igreja, sobre o batismo com o Espírito Santo, que os crentes falam. E aquele homem dizia, que nada, eu tive nada mais é do que um exorcismo. Você quer ver só uma coisa? Se eu quiser eu falo em línguas aqui agora. Que é tudo mentira. Ele falou tanta asneira que eu me enjoei daquilo e desliguei. Mudou de canal. Porque eu chegava a me arrepiar do que eu ouvia aquele homem falar. Citou muitos textos da Bíblia. Então, meus irmãos, essa é a verdadeira apostasia. E pergunto eu, quantos que nós conhecemos que se apostataram da fé? Que viveram o Evangelho por algum tempo e depois acharam que o Evangelho não era aquilo que ele procurava. E simplesmente abandonou. Virou as costas. E agora até fala asneira.
E nesses nossos dias, o que temos visto de gente assim não é brincadeira. Não é? Eu conheci tantas pessoas que foram bons crentes e que hoje estão arrasados. Arrasados. Abandonaram aquela fé tão viva que tinham e voltaram às fábulas. E esse número cresce a cada dia. Esse número cresce a cada dia. Pessoas que viveram a santidade de Deus por algum dia e voltaram para trás. Abandonaram. Acharam que não valia a pena, ou que não valeu a pena o tempo que permaneceu na presença de Deus. E veja como isso é fácil de acontecer, irmãos. Aí eu fico me perguntando, mas por que esse número cresceu e cresce a cada dia? Sabe por quê? Veja, que enquanto nós tínhamos a igreja, o templo, os cultos como prioridade, esse número era pequeno. Mas quando nós cristãos, não temos mais o culto, o templo, as reuniões como prioridade, a gente vai se esfriando. Você já viu que quando a gente fica um culto sem vir, no outro a gente perde a vontade de vir também? Não é? No outro a gente perde também. Aí daqui a pouco você vem de 15 em 15 dias. Daqui a pouco você vem de mês em mês, só no dia de culto de Santa Ceia. E daqui a pouco você vem de ano em ano. E daqui a pouco você não vem mais nunca. Se esfriou de tal maneira que falar de Jesus para você, ou ir lá na sua casa ler um texto da Bíblia, não significa nada. Não significa nada. Pensem comigo que quando nós priorizávamos os cultos, a oração, a comunhão, o partir do pão, as orações da segunda, da quarta, da sexta, a escola dominical, o culto lá na casa da Mariazinha, e aquela coisa toda que a gente estava envolvidos na palavra de Deus, a gente não tinha tempo para tanta coisa ruim que vai se agarrando na gente. Você quer ver só uma coisa? Pensa você com você mesmo, ou responda você para você mesmo. O crente que você era há 10 anos atrás e o crente que você é hoje. Tem diferença? Você acha que você ficou diferente? Ficou diferente? Por quê? O que te levou a ficar diferente? Qual a razão? A Bíblia mudou? Jesus mudou? O Espírito Santo foi sepultado? O que aconteceu? É justamente isso, irmãos. E é isso que o adversário quer. É que eu e você nos esfriamos a tal ponto de ir nos distanciando das coisas de Deus uns pouquinhos, devagarzinho, saindo de fininha. Quando pensar que não, está só a cadeira vazia, você mesmo está longe. Eu por algumas vezes já ouvi alguém falar assim, não, o culto hoje, que culto mais ruim, culto frio, alguém cantou, não senti nada, não foi falar nada, não senti nada. Será que era realmente o culto que estava ruim ou era você que estava ruim?
Porque, meus irmãos, Jesus não falha, a sua presença também não. A maneira que nós, disse Tiago, assim, capítulo 4, versículo 8, chegai-vos a Deus e Ele se distanciará de vós. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Chegará a vós. Então, a maneira em que eu aumentar a minha intensidade na busca, na procura, na aproximação de Deus, o que depende dele, não falha. Não falha. Não falha. Então, por que às vezes eu venho para a igreja e fico caçando biscoito? Sabe o que é biscoito? Sabe? Você não sabe não? E nem eu. Porque eu nunca dei conta de pegar um. Mas tem gente que fica pegando biscoito lá. Na hora do culto. Então, irmãos, quando eu leio na Bíblia assim, quando vos reunirdes, tende salmos, tende hinos, tende profecias, e etc, porque aonde existem essas coisas, Deus está. Culto, eu sempre falo isso aqui, culto alegre quem faz não é o pregador. Eu não dou conta de fazer culto alegre, não. Eu dou conta de fazer o que eu estou fazendo, lendo, falando a palavra de Deus. Mas a maneira que eu vou ouvindo o que está sendo pronunciado, eu vou acatando ao meu coração. E daqui a pouco, a minha alma vai transbordar de alegria, porque ela está sendo conduzida através da Bíblia a desfrutar de algo sobrenatural que é Deus. Então, quando isso que nós estamos vivendo, e que infelizmente daqui para frente, nós vamos ver coisas mais terríveis ainda, Jesus falou isso. E a tendência, meus irmãos, é só de aumentar a frieza. É só de aumentar. Observem comigo. O culto aqui no domingo, tem dia domingo aqui que custa a gente achar um lugar para colocar uma cadeira para alguém sentar. Mas no meio da semana, eu custo achar gente para colocar nas cadeiras para sentar. É ao contrário. Deus só vem aqui de 8 em 8 dias, só no domingo. Só no domingo. E aí é onde está a facilidade, e a porta pode se abrir para a apostasia entrar no nosso coração. O nosso coração deve estar como uma vasilha que está cheia. Não cabe mais nada. Se eu encher esse copo até a borda aqui, ó, se pôr mais alguma coisa, derrama. E é assim que tem que ser a vida do cristão, irmãos. A vida cristã, quando ela está só pelo meio, entra tanta coisa. Entra tanta coisa ruim e detona a vida do cristão. Fica aquela pessoa morta, aquele cadáver ambulante. Aí tudo, mas não resolve nada. Então Paulo disse com muita precisão que haveria um tempo em que apareceria, não é que nos dias dele não tinha, mas nos últimos dias, ou nos últimos tempos, essa apostasia cresceria assustadoramente.
rapidamente. Cresceria assim em um ritmo acelerado. E não é o que nós vemos hoje. Porventura não é o que nós vemos hoje todo dia, na rua, na vida das pessoas que a gente conheceu como cristão. Esses dias eu dizia para alguém assim, olha, sabe de uma coisa? Que nós estamos vivendo dias que tem pessoas que, se ele falar que é crente, faz vergonha. Tem gente que, se carregar uma Bíblia, faz vergonha. Outros têm vergonha de carregar a Bíblia. Deu para fazer a diferença? Vocês entenderam o tamanho da diferença? Alguns, ao carregar a Bíblia, faz vergonha. Mas alguns têm vergonha de carregar a Bíblia, a palavra de Deus. Justamente porque não condiz. O que carrega a Bíblia e faz vergonha é porque o viver dele não condiz com aquilo que, pelo menos, é o pensamento que todos que ouvem falar de evangélicos pensam que o povo evangélico é um povo diferente. E que realmente é o que Jesus falou. Jesus falou que nós somos a luz do mundo e sal da terra. Jesus espera que nós realmente venhamos fazer a diferença. Jesus espera que nós venhamos influenciar o mundo com o poder do Evangelho. Mas pelo contrário, tem muitos evangélicos que estão sendo influenciados pelo mundo. Um bom grupo, um bom número, são influenciados pelo mundo. Tudo aquilo que as pessoas que desconhecem Jesus praticam, às vezes o cristão quer praticar também. E acha que está tudo beleza, está tudo certo. Tem que ser assim mesmo. Irmãos, a luz nunca vai se misturar com a escuridão. Não tem jeito. Onde uma chega, a outra tem que ir embora. Aonde uma está, a outra tem que sair. Não tem jeito de ficar essa luz acesa e escura aqui dentro. Tem jeito? Não tem jeito. Então, mesmo assim, deva ser a vida cristã. Ainda, lá nos versículos que nós lemos, da segunda carta, Paulo falou assim, que nos últimos dias viria tempos trabalhosos. E aí ele dá uma lista de coisas. E é interessante que ele não estava fazendo um trabalho evangelístico, não. Paulo, nessas duas ocasiões aqui, ele não estava em um culto evangelístico, ele estava falando para a igreja. Que nos últimos dias viria tempos trabalhosos. E aí ele fala, homens, amantes de si mesmo. Vai aí, uma lista enorme. Uma lista enorme. E quantos cristãos hoje que se enquadram dentro dessa lista negra? Podemos assim dizer que Paulo descreveu aí. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarento, presunçoso, soberbo, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, é o que nós mais vemos, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Enfim, é um número grande. São características que Paulo não estava falando das pessoas lá fora. Ele estava falando de alguém
dentro da igreja. Quando ele fala homem, não é só homem ou pessoas do sexo masculino, não. Pessoas, seres humanos, homens e mulheres. Homens e mulheres. E o que nós temos visto no meio da igreja, pessoas profanas, desobedientes, avarentas. O que é avarento? Você sabe o que é avareza? O que é avareza? Você pode me explicar? Faz de conta que eu não sou crente, estou te perguntando, o que é avareza? Vocês falam tanto nisso, o que é isso? É de comer ou passar no cabelo? O que é avareza? E eu acredito que todo mundo pensou alguma coisa. Todo mundo achou alguma coisa, e agora? Às vezes você fica com medo de falar. Mas aqui ninguém erra. Todo mundo acerta cheio. Avareza. Amor excessivo às coisas materiais, ao dinheiro. Vocês sabiam que quem empresta dinheiro para os outros e cobra juro? Juro alto. Juro demasiado. Eu tenho essa pessoa como avarento. Você quer ver? É pecado. Você quer ver só uma coisa? Normalmente que quem pega dinheiro ou quem pede dinheiro emprestado é porque está sem condições financeiras, não é? Está sem condições financeiras. Aí o coitado já está ruim. Eu pego e empresto para ele R$1.000 a 10% ao mês. E acho que ainda estou ajudando essa pessoa. É verdade? Não é verdade, não. E nesse longo de dias que eu tenho vivido, eu nunca vi até hoje um cristão que empreste dinheiro a juro que prospere. Nunca vi. Porque a Bíblia, a verdade, ela tem que se cumprir. Nunca vi. Sempre vejo alguém que empresta dinheiro cobrando juro alto, além daquilo que é determinado pela nossa Constituição, nunca prospera. Só verbo levando cano, tinta. Só verbo levando brefo. Hã? Porque a Bíblia tem que se cumprir, não tem jeito. Ela é a verdade. Para receber juros e acaba levando prejuízo. Acaba perdendo até o tempo. É dessa maneira. Então, meus irmãos, Paulo falou que vinha essa coisa, haveria de aumentar. Claro que eu não tenho tempo mais para descrever ou falar sobre cada um desses itens. Mas o que tem de homens, de pessoas amantes de si mesmo, que cultua a si mesmo. Tem crente que cultua a ele mesmo. Cultua. Teve um dia, eu fiquei impressionado. Teve um dia que eu fui na casa de um irmão, acho que eu não vou falar o nome, por questão de ética. Eu fui na casa de um irmão fazer uma visita. E eu não dou muito conta dessas coisas, não, mas aquele dia me chamou demais a atenção. Eu vi aquele irmão pegar um pente, que eu dei conta de contar. Eu acho que eu fui na casa dele em questão de uns 15 ou 20 minutos apenas. Tinha um espelho na sala, e a gente conversando e tal, conversa vai, conversa vem. Eu vi aquele irmão, e 5 vezes diante do espelho, ver se o cabelo estava em dias. Ou ver se a belezura dele não tinha mudado. E eu fiquei pensando, eu fiquei encucado com aquilo. E
fiquei pensando assim comigo, gente, qual que é o objetivo desse indivíduo? Com essa belezura toda. Com certeza que essa preocupação exagerada tem um pensamento por trás disso. Não é? Então, o que tem de gente dando culto, prestando culto a ele mesmo, não é brincadeira. O que tem de pessoas cruéis na igreja, ruim, que não tem amor para com os bons, que maltrata, né, que senta o cajado de qualquer maneira, sem amor. A igreja, isso fala muito de dirigentes, de pastores, que não tem amor pelo rebanho, só usurpa do rebanho, só aproveita do rebanho a lã e o leite, mas na hora que está doente ou ferida, não quer nem saber. Homens amantes de si mesmo, né? Ele, pastores que às vezes tudo que ele consegue, como se diz, é para si próprio, só para beneficiar a si mesmo, e às vezes não procura beneficiar mais ninguém, só quer para ele, amante de si mesmo. Que o rebanho pereça. Está nem aí com o rebanho. Então, irmãos, esse número é grande. E eu fico assim pensando nisso, que Paulo, usado por Deus, estava como querendo, abre o olho, igreja, abre o olho, crente, vê, fica vivo, e se afasta dessas pessoas. Se afasta. E essas pessoas têm uma facilidade tão grande de reunir um grande número de pessoas, de gente em volta dele, viu? Não tem dificuldade para reunir um montão de gente em torno dele. Todos. Não tem dificuldade. Mas, meus irmãos, o Evangelho de Jesus, ele tem como objetivo levar o homem a renunciar a si mesmo. É um dos objetivos do Evangelho. Renunciar a si mesmo, renunciar ao pecado, sofrer por Cristo, sacrificar pelo reino de Deus, que é uma coisa pouca que nós temos visto nesses últimos dias. Alguém que esteja disposto a fazer algum sacrifício pelo bem-estar da obra de Deus, da igreja, do crescimento. Dificilmente a gente... de vez em quando aparece alguém que se oferece, não, pastor, eu queria tanto, mas quanto vocês vão me dar em dinheiro para me fazer? Quanto que eu vou ganhar? Uma dificuldade terrível. Hoje, qualquer coisa que a gente queira fazer, ou pense em fazer na igreja, em prol da comunidade, é uma dificuldade de arranjar pessoas para ajudar, para fazer, que se disponha voluntariamente, que se sacrifique, que ame de verdade. E Paulo falava que nos últimos dias isso ia acontecer, e é o que nós estamos vivenciando. É o que nós estamos vendo acontecer no nosso meio. A igreja, o reino de Deus vem sofrendo constantes ataques dessa natureza, e até que Cristo venha, irmãos, que nós estejamos dispostos. Nós cantamos o hino, eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente eu me encontrar, até que eu possa. É verdade. Às vezes a gente canta, mas não pensa no que nós estamos cantando. Não pensamos o que é que nós estamos falando. Porque quando a batalha se levanta, eu caio fora. Caio fora. Pulo do barco. Quero nem saber.
Isso não é coisa para mim, é coisa para o pastor, é coisa para o dirigente. É coisa para eles aí, para mim não. Então, meus irmãos, Paulo falou que esse tempo haveria de chegar. E não é outro, senão esse. Uma outra coisa que Paulo falou muito aqui, a desvalorização da Bíblia. A desvalorização do Evangelho. Um Evangelho, se prega muito aí, um Evangelho de facilidade, de prosperidade. Vem que você vai ficar rico. Venha como está, permanecer como quiser. É isso? Não. Não. Mas existe esse Evangelho da facilidade aí. Mas o Evangelho de Jesus não é isso. O Evangelho de Jesus, o Evangelho verdadeiro, ele realmente requer dos seus seguidores sinceridade, santidade, honestidade, verdade. E nós temos visto o Evangelho que prega por aí afora, envolto em mentiras, em falsidade, em engano, em hipocrisia, em idolatria e tanta coisa ruim. Mas o Evangelho de Jesus, que salva, que cura, ele leva-nos a ser sinceros, verdadeiros, santos, puros, justos. Glória a Deus. Glória a Deus. E enquanto tiver alguém que tenha coragem de pregar esse Evangelho vivo, esse Evangelho poderoso, esse Evangelho que nos fala que o reino de Deus é ganhado à força, não é por dinheiro, não é por oferta, não é porque eu dizimo, meu dízimo é alto, não, é um Evangelho de sacrifício, que combate a mentira, combate a prostituição, fala a verdade, o crime, a imoralidade, a indecência, a injustiça. Deus continuará com esses, curando, salvando, libertando, batizando com o Espírito Santo, aleluia, e dando a alegria do céu. Glória a Deus, aleluia. Enquanto nós estivermos dispostos a pregar esse Evangelho, Deus estará conosco. Deus seja louvado, aleluia. Glória a Deus. E eu sei que quando a gente fala assim, ou quando prega assim, às vezes não dá muita alegria não. Mas a verdade é que aqueles que ainda dão conta de se alegrar em ouvir a palavra de Deus, podem estar certo que os céus estão te esperando. Os anjos anseiam pela sua chegada lá, pela nossa chegada lá. Existe uma canção que a gente canta que no céu não entra pecado. Não é? No céu não entra pecado. Então, irmãos, nós precisamos continuar fazendo a diferença. A igreja precisa continuar fazendo a diferença. Aí fora, nas trevas do pecado, na vida mentirosa de mentira, tudo aquilo que não deveria ser valorizado tem valor, mas aquilo que deveria ser valorizado não tem valor. Mas as coisas de Deus não são assim. Nós vivemos dias de inversão de valores, mas que o amor de Deus que está derramado em nosso coração, possamos fazer com que a nossa vida seja edificada através da palavra de Deus. Vamos cantar parte de um hino, vamos recolher dízimos e ofertas.